Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam bem. Eu acredito que a maioria, se não todos vocês, têm uma boa noção dos tempos em que nós estamos vivendo. Mas vocês acham que a grande massa de pessoas tem um mínimo de noção a respeito do que está acontecendo no entorno deles? Eu tenho certeza de que não tem a mínima noção. As coisas estão acontecendo em ritmo cada vez mais acelerado, as pessoas estão tão concentradas nas suas questões diárias, nos seus trabalhos, na sua diversão, nas suas famílias, seja lá no que for, na televisão, no Big Brother, e não veem nada além disto. Apenas e tão somente se concentram naquilo que fazem todos os dias e repetem, e repetem, e repetem. Mas as coisas estão mudando e mudando muito rápido no entorno de todos nós. Nós que temos um pouco mais de visão, podemos nos antecipar e podemos desviar de certas coisas que estão chegando. Agora, tem coisas que, infelizmente, nós não podemos fazer nada. E uma delas é isto que eu vou apresentar para vocês hoje, que eles chamaram aqui de peixe biohíbrido, construído para testar células cardíacas sintéticas. As monstruosidades estão sendo recriadas, não estão sendo criadas, estão sendo recriadas. Aquilo que um dia foi, há de ser novamente. Pesquisadores de Harvard criaram um peixe bot a partir de células do coração humano cultivadas em laboratório. Nós já vamos ver um vídeo mostrando esse peixe bot. É uma coisa totalmente bizarra, monstruosa mesmo. Pesquisadores das universidades de Harvard e Emory, nos Estados Unidos, criaram um peixe biônico a partir de dois conjuntos de células musculares cardíacas, cultivadas em laboratório. Então veja só, são células musculares cardíacas humanas e cultivadas em laboratório. Então eles estão tratando o corpo humano como uma mercadoria já. Você pega uma célula, isso já faz tempo, só que nunca foi tão evidente, nunca foi tão escancarado. Antigamente se pegava células de fetos, se fazia as bizarrices que eles fazem em oculto, não é que isso não fosse até patenteado, era patenteado, mas não vinha a público para discussão como vem hoje. Hoje as pessoas estão tão anestesiadas por conta da programação preditiva, porque isso foi repetido ad nauseam na mentalidade das pessoas através de filmes, revistas científicas, programas de televisão, que elas estão acostumadas com essa ideia. Elas acham que é normal você pegar uma parte do corpo humano e fazer um peixe bot. Inclusive na comunidade fechada a gente fala de coisas desse tipo também em abundância. E eu não sei se vocês estão acompanhando, quem está lá na comunidade fechada no Patreon, as lives, toda quarta-feira, por enquanto, às 10 da manhã é o horário. Bom, quando um conjunto de células se contrai, a cauda é puxada em uma direção e vice-versa para o outro conjunto de células, desencadeada pela abertura de canais de proteínas mecanosensíveis. Então é programado para fazer isso. E um dispositivo semelhante ao marca-passo que regula a velocidade das contrações. Então eles pegam a célula cardíaca, o músculo, reproduzem, e aí é mecânico a coisa. Ela bate para um lado e para o outro, conforme um impulso dado por um marca-passo. Então é uma mistura da máquina, do ferro, do silício, com o barro do corpo humano. Jason, mas isso é um peixe? Não, eles estão fazendo algo semelhante a um peixe. É um peixe bot híbrido. Um vídeo postado em um dos canais do YouTube, nós já vamos ver, de Harvard, na quarta-feira, mostra o peixe biohíbrido totalmente autônomo em ação. O texto que acompanha explica que a engenharia de minúsculos fishbots não era um fim em si mesmo, mas uma prova de conceito para o próximo passo no desenvolvimento de um coração humano artificial. Então, nós vamos começar a comprar peças, vamos lá comprar um coração, vamos comprar o pulmão, vamos comprar sei lá o que tudo. É óbvio que tudo se justifica, óbvio que qualquer um vai poder vir com o argumento, mas Jason, isso vai salvar vidas. Só que as discussões morais, eu não falo nem de ética, porque
As pessoas confundem ética com moralidade e muitos até dizem que é ao inverso do que eu vou dizer para vocês. A ética humana, ela é variável, ela é questionável, cada civilização tem uma ética diferente, cada país tem uma ética diferente, uma etnia, um povo, e cada época da humanidade também tem uma ética diferente. Mas a moralidade, ela é uma moralidade que transcende o ser humano. E a moralidade não se discute quando se pega uma célula de um feto que foi tirada a vida antecipadamente, ou um músculo de um coração humano, talvez até de uma pessoa que ainda esteja viva, então uma parte dessa pessoa está pulsando fora dela. O que é isso? Vamos ver o vídeo aqui, vocês vão ver do que é que nós estamos falando. Então, ele diz assim, podem os peixes nos ajudar a construir um coração artificial? E aí vamos ver o que eles mostram aqui. Aqui nós temos esse peixe-bote, que eles dizem. Então nós vemos aqui a musculatura do coração e aqui a parte mecânica dele, que dá o impulso. Vamos colocar aqui, esse peixe artificial é feito com células humanas da musculatura cardíaca. Então isso aqui é uma parte de um ser humano que está aí, sendo reproduzido como se fosse nada, um objeto. Eles fazem até testes, criam aí um peixinho, com uma célula do corpo humano, com partes humanas. Então, qual é o valor do ser humano daqui por diante? Como é que se define o valor de um órgão humano, de uma parte de um ser humano? E aí eles puxam, veja só, aqui ele está se movimentando. Então, veja aí ele sob outro aspecto de visão, E aí eles mostram que é o mesmo movimento que esse peixe simula, é o movimento do batimento cardíaco. Bom, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é tudo estimulado, como eles mesmos dizem ali, por um marca-passo. Então não há vida inteligente aqui dentro. Há vida, porque ele se movimenta, ele é biobot, ou seja, ele é uma mistura do biológico com o robô. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é novidade para uma grande parte das pessoas, a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas eu tenho certeza, certeza baseado naquilo que a gente tem observado. A gente não tem provas para demonstrar isso, mas há uma certeza baseada numa convicção interna minha de que isso é apenas a pontinha do iceberg do que de fato eles estão fazendo. Nós veremos, como disse Rasputin, coisas que nós que temos outros vídeos aqui no canal para mostrar, nós veremos as monstruosidades previstas por Rasputin. Rasputin, para quem não sabe, era um monge cristão da Igreja Ortodoxa que surge na época dos Romanov. E aí há uma controvérsia muito grande a respeito dele. Alguns dizem que ele era um louco, outros dizem que ele era um milagreiro, outros dizem que ele era um santo, e há muitas histórias no entorno dele. Mas o fato é que ele disse, olha, no futuro o ser humano criará monstros, ele criará peixes voadores, ele criará sapos com asas, ele misturará o DNA, misturará o ser humano com os animais. E de fato, ele falou isso não por acaso. Ele era um místico, então ele tinha conhecimentos ocultos que certas sociedades que estão buscando a tal da pedra filosofal também têm. O que é essa pedra filosofal? É essa ideia que eu tenho repetido inúmeras vezes para vocês, a ideia do longevismo, a ideia de levar o ser humano a viver mais do que ele já está vivendo, a ideia do transhumanismo, a ideia do imortalismo. E como eu sempre digo, isso é a repetição da primeira tentação da humanidade, aquela que foi colocada lá para Adão e Eva: coma do fruto da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, e certamente não morrereis, mas seus olhos se abrirão. Então nós estamos vendo aí, no multiplicar da ciência, a humanidade novamente, e agora pela última vez, mordendo pela última vez o fruto do conhecimento do bem e do mal,
para, por uma última e derradeira vez, cair na exata e mesmíssima tentação. Conhecer a ciência, através da ciência que nós estamos vendo aí se multiplicando de forma geométrica, com a ideia de que vamos criar um coração artificial melhor para vivermos mais, vamos criar um ser humano transgênico, transhumano, para não só, de repente, o longevismo, mas o imortalismo e, quem sabe, um imortalismo deificado. Vamos criar qualidades divinas no ser humano. De repente, alguém pode sugestionar colocar asas, colocar barbatanas, e de repente alguns aí já estão se imaginando, se sonhando como os heróis, né, da antiguidade, esses heróis que são retratados nos filmes da DC, da Marvel, etc. Bom, vamos finalizar aqui, pessoal, lendo o restante. Equipados apenas com os equipamentos mais básicos, os dispositivos em miniatura, cujos movimentos foram inspirados nas espécies de peixe-zebra, foram capazes de nadar por mais de 100 dias e, na verdade, ficaram melhores nos movimentos quanto mais nadavam, disseram os desenvolvedores. Os pesquisadores notaram que no final da vida útil do dispositivo, eles chamam de dispositivo, uma célula, uma parte do corpo humano era só um dispositivo. No final da vida útil do dispositivo, ele estava se movendo a uma velocidade semelhante à de um peixe-zebra real, não biônico. Então veja só, por que fala-se em número da besta? Porque besta é o quê? É uma coisa, uma res, é algo, não é um humano, não é uma pessoa, não tem alma. Então, se você se torna um objeto, você é, como eles dizem aqui, um dispositivo, você é só uma engrenagem de um grande sistema, perde sua individualidade e perde, muito mais do que isso, perde a vida eterna. Quem quiser salvar a sua vida nessa existência, com corações melhorados, com não sei o que, mistura genética, com peixe, com pato, com sei lá o que eles vão inventar tudo, vai tentar salvar a sua vida. E será que não vai perdê-la, pelo contrário? Bom, a equipe cuja pesquisa foi publicada na revista Science disse que o sucesso, eles dizem, de seu experimento com peixes, os leva um passo adiante no desenvolvimento de um coração artificial muito mais complexo e permite que os pesquisadores estudem a mecânica de condições cardíacas como arritmia, enquanto trabalham em construção de modelos mais duradouros. Como foi nos dias de Noé, será nos dias que nós estamos vivendo ou que estamos prestes a viver. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.